Vamos lá. Brinquedo do céu. O Brasil tá levando uma surra, velho. Tá 8-1 pros gringos, né, velho? Pros gringos não, pro norte-americano contra o sul-americano, né? No LoL. Estamos levando uma sova pros norte-americanos, velho. Nós somos o continente do entretenimento, é isso aí. Uma bosta. Inclusive, terminando a live aqui, é porque o depois do crime lá, né, que vai ter hoje lá, esse cara esculhambando o servidor brasileiro lá de LoL, lá na live do Baiano. A hora que começa 8 horas, mesmo horário da minha live, não vai dar pra ver. Mas com certeza amanhã, enquanto eu edito o vídeo, eu vou ir vendo, velho. Deixando aqui no segundo monitor passando. Eu vou observando, velho. A história de Final Fantasy 1 dos E-Games. Vamos ver onde tudo começou. Deixar meu link aqui. É uma história mais curtinha, né, velho? Um vídeo só pra contar a história, 40 minutinhos. E simbora. O chat falando merda. Pô, não sei não. Apanhamos com chance de ganhar pra piorar. Cara, velho, eu não sei não, mano. O pessoal sempre fala assim: ah, o Brasil foi quase, foi quase. Pô, mas a gente sempre fica no quase, velho, tá ligado? Pô, mas é uma bosta mesmo, velho. Nunca tivemos chance de ganhar, essa é que é a verdade. Aí. Fala, guerreiros e guerreiras, ladrões e ladras, magos e magas, feiticeiros e feiticeiras. Não, velho, eu sou guerreiro. Vocês entenderam. Mais Aqui é o especificamente Z Berserker. trazendo pra vocês, finalmente, a história de Final Fantasy 1. Começando definitivamente a história de Final Fantasy aqui no canal Z Games. É isso aí. Isso aí. Demorou um pouquinho, mas o Z Games tá numa vibe de que é o primeiro vídeo do canal dele. Caralho, o vídeo é de 8 anos atrás, viado. Pior que deve ser mesmo, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só que eu vi o vídeo antigo pra caralho, velho. Abri 2 Z Games, perdão. Ah não, velho. Ele fazia. Ele fazia história de jogo de luta, velho. Pior que é lá dos primórdios mesmo do canal dele, Final Fantasy 1, ó. Aqui, ó. 8 anos atrás. Não é tão velho, porque tem vídeo de 9 anos, né? Pô. Aí, velho. Está finalmente começando, pode É o ficar resumo, tranquilo. mano. Se eu prometi que vou fazer, eu vou fazer a história de Final Fantasy. Tá certo, Se você não viu meu último vídeo, o último vídeo que eu falei sobre a saga Final Fantasy não foi uma história, e sim o vídeo sobre os universos de Final Fantasy. O link está aqui na descrição para você ver. Se você ainda não viu, recomendo que você veja antes de ver esse vídeo. Dá uma pausa nesse vídeo aí, vai olhar lá o outro vídeo e volta aqui, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar logo a história de Final Fantasy, porque esse vídeo promete ser longo pra cacete. Então, bora lá! Final Fantasy é um game de RPG desenvolvido e publicado pela Square, lançado em 1987 exclusivamente para NES, ou Nintendinho como ficou conhecido aqui no Brasil. Mas com o passar dos anos, ganhou diversas versões para diversas plataformas, que são elas: MSX2, WonderSwan Color, PlayStation 1 como parte da coletânea Final Fantasy Origins, Game Boy Advance como parte da coletânea Final Fantasy 1 e 2 Dawn of Souls, PSP como parte da edição comemorativa de 20 anos da franquia, e também para dispositivos móveis, iOS e Android. O bagulho nasceu pra uma calculadora, viado. Loucura. Edição comemorativa de 20 anos da franquia, e também para dispositivos móveis, iOS, Android ou Windows Phone, além do Nintendo Doom, 3DS. rodando em tudo. O mundo foi coberto pelas trevas. Os ventos morreram, os mares estão furiosos, a terra secou. No entanto, para dispositivos móveis, iOS, Android ou Windows Phone, além do Nintendo 3DS. O mundo foi coberto pelas trevas. Os ventos morreram, os mares estão furiosos, a terra secou. No entanto, o povo acredita em uma profecia e espera pacientemente pela sua concretização. Essa profecia foi espalhada por um sábio chamado Lucan, que dizia que, quando as trevas surgirem, 4 guerreiros da luz aparecerão. Após uma longa jornada, 4 jovens aventureiros finalmente surgiram. Antes de começar realmente a história, vamos falar desses guerreiros da luz. Os guerreiros da luz são os guerreiros da profecia que acredita-se que são destinados a eliminar as trevas que estão tomando o mundo.
Cada um desses guerreiros carrega um cristal simbolizando que eles foram escolhidos para essa missão. Não sabemos nada sobre o passado desses guerreiros, nem seus nomes. Isso fica a cargo do jogador. A história do game afirma que são 4 guerreiros, porém o jogo nos apresenta 6 tipos diferentes, cada um com um job. Jobs é o nome que se dá às classes de Final Fantasy. Cada job tem sua característica e habilidades específicas. Eu sou o Warrior e, claro, ali, ó. vantagens e desvantagens. Em Final Fantasy 1, os personagens /jobs que nos são oferecidos são Fighter ou Warrior, como ficou conhecido em versões mais recentes. Especialista em combates com armas pesadas e armadura. Algumas versões mais atuais do game nos apresentam alguns possíveis nomes para esse personagem. São eles Argos, Alus, Banon, Baron, Dash, Doma, Guillot, Leo, Sazune e Zeza. Existe ainda um livro em forma de novela de Final Fantasy 1, 2 e 3 chamado Final Fantasy Memory of Heroes, e nesse livro o Warrior se chama Zest, Monk ou Black Belt. Especialista em artes marciais. Em combate, é melhor tem um em Black lutas Belt? Eu não desarmado tinha visto ou não, com eu sou nunchaku. esse aí então. Os possíveis nomes para ele são Arvis, Sina, Drogan, Duncan, Gorn, Maduin, Marcus, Owen, Alzer, Watts. Thief, como o nome mesmo indica, um ladrão. Especialista em furtividade e extremamente ágil e veloz. Seus possíveis nomes são Baku, Blank, Daryl, Gerard, Kelga, Puck, Sarisa, Tus, além de Biggs e Wedge. Não considerando o fato de que essas opções de nome só surgiram depois, o Thief pode ser o primeiro Biggs e Wedge da franquia. Em Memory of Heroes, ele se chama Sauber. White Mage, especialista em magia branca, ou seja, as magias de apoio e cura. Em batalha serve apenas como apoio e curandeiro para seus companheiros, não possuindo quase nenhuma magia de ataque. É possível que este personagem seja a única mulher dentre os protagonistas, mas seu gênero nunca foi especificado. Seus possíveis nomes são Elia, Genika, Kuku, Luca, Mikoto, Noah, Ruby, Sara, Sarina e Shirko. Em Memory of Heroes, o personagem se chama Flow. Black Mage, especialista em magia negra, ou seja, as magias de ataque. Capaz de soltar magias elementais do fogo, gelo e trovão, sendo extremamente eficaz no ataque, mas ineficaz na defesa. Por isso que a partir de hoje eu sou do lado negro da força, velho. Delilah, Eu descobri Gillis, que o lado negro da Gungo, força é só Romak, focado em ataque, Coco, velho. Coco, Nina, Stella, Topapa e Zoc. Em Memory of Heroes, ele se chama Daewoo. Red Mage, um personagem que alterna entre o uso de magia negra, magia branca e combate armado. Ele, porém, não é especialista em nenhuma dessas áreas, como Warrior, White Mage e Black Mage são em cada uma delas. Seus possíveis nomes são Dwayne, Elaine, Gil, Kluya, Corey, Lalibo, Lola, Mid, Tot e Yura. De qualquer forma, 4 desses 6 personagens são escolhidos pelos cristais e se tornam os Guerreiros da Luz, e eles se reúnem e iniciam uma jornada em busca da eliminação das trevas. Eles vão para a cidade de Cornélia, onde eles escutam que o rei estava em busca dos Guerreiros da Luz. No castelo, eles têm uma audiência com o rei e lhe mostram os cristais. Vendo os cristais, o rei acredita na possibilidade de realmente estar diante dos guerreiros da profecia. Ele pede para que os heróis salvem sua filha, a princesa Sarah, que fora sequestrada pelo cavaleiro chamado Garland, o antes maior cavaleiro do reino de Cornélia. Garland levou a princesa Sarah para o Chaos Shrine, uma ruína que se encontra ao norte de Cornélia. O conselheiro do rei explica que eles tentaram resgatar a princesa eles mesmos, mas Garland é o mais forte cavaleiro do reino, e ninguém foi páreo para ele. O rei sabe que os guerreiros pretendem viajar para o norte do continente, e para isso precisariam atravessar o grande rio ao norte da cidade. Existia uma ponte ali que foi perdida há alguns anos, e o rei nunca viu a necessidade de repará-la. Se os heróis resgatarem Sarah, o rei ordenará a reconstrução da ponte como forma de gratidão. Assim, os Guerreiros da Luz partem para o Chaos Shrine. Lá, os heróis passam por diversas criaturas sombrias até chegarem ao local onde Garland faz da princesa sua prisioneira. O vilão pretende trocar a vida da princesa pelo reino e se tornar o novo rei. Ao ver que o rei mandou mais guerreiros para enfrentá-lo, Garland não hesitou em atacar. A luta é intensa, mas no final, Garland é derrotado e os heróis são os vencedores. Com a derrota de Garland, os guerreiros resgatam a princesa Sarah e a acompanham de volta a Cornélia. De volta ao reino de Cornélia,
O rei não tem mais dúvidas de que esses diante dele são os guerreiros da luz. O rei então recita a profecia completa. Quando as trevas surgirem, 4 guerreiros da luz aparecerão. Se eles não puderem juntar os fragmentos da luz, as trevas irão consumir tudo, e os 4 cristais jamais brilharão novamente. O rei sabe que os guerreiros deverão ir para o norte do continente, pois lá está um dos cristais. Os guerreiros deverão encontrar os 4 cristais e restaurar suas luzes, para assim salvar o mundo das trevas. Sendo assim, o rei ordena imediatamente a reconstrução da ponte que liga Cornélia à região norte do continente. Empenhados em ajudar na concretização da profecia, os trabalhadores da ponte agilizam e rapidamente conseguem restaurar a ponte. E assim a jornada se inicia. Os heróis ainda estavam incertos quanto à magnitude da tarefa que lhes foi dada. Eles nem sabem do verdadeiro significado que possuem os 4 cristais em sua posse. Os cristais que, uma vez, brilharam uma luz tão brilhante que afastava as trevas completamente. Com isso, eles partem para trazer essa luz de volta para esse mundo envolto de escuridão. Durante essa jornada, os heróis se deparariam com uma caverna estranha. Dentro dela, utensílios domésticos com vassouras se mexiam sozinhas como mágica. Eles então conhecem Matoya, uma bruxa cega. Ela foi cegada graças à ausência de seu olho de cristal que foi roubado. Sem muito o que fazer ali, os heróis deixam o local. Seguindo jornada, os heróis chegam à cidade de Pravoka. Lá, eles reabastecem seus suprimentos. Enquanto andam pela cidade, eles se deparam com piratas, liderados pelo Capitão Bike. Os piratas atacam os heróis, que facilmente os derrotam. Vendo seus capangas derrotados, Bike rapidamente muda de atitude, chamando os guerreiros de mestres e oferecendo seu próprio navio como forma de pedido de desculpas. Os heróis aceitam e agora eles possuem um navio próprio. Quanto a Bike, ele diz que teve uma súbita mudança de coração e decide se tornar um dedicado trabalhador e viver na cidade. Usando seu novo navio, os heróis velejam pelos mares e visitam outros lugares. Um deles é Elfheim, o reino habitado pelos elfos. Uma curiosidade sobre essa cidade é que há um pequeno cemitério nele, e o dono de um dos túmulos Gente, na moral, de verdade, o mundo tá acabando, tá? Gente, sem sacanagem. Tá quente pra caralho, velho. Que isso, mano? Pô, eu vi o Jorge Igor falando lá que, além dos clubes de futebol, assim, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, estarem pedindo pra jogar somente à noite, o Jorge Igor, narrador, falou que o pessoal da cabine que tava lá, de imprensa que tava assistindo o jogo do Santos e Água Santa, eu acho, passou mal, desmaiaram, velho, no meio da transmissão, mano. Gente, tá complicado, velho. Que porra é essa, velho? Eu mesmo aqui que tô acostumado, não tô aguentando, velho. lugares. Um deles é Elfheim, o reino habitado pelos elfos. Uma curiosidade sobre essa cidade é que há um pequeno cemitério nele, e o dono de um dos túmulos é um elfo chamado Link. Esse seria o protagonista da franquia The Legend of Zelda, pra caralho, mas mano. isso é apenas um easter egg. As franquias não estão ligadas. Voltando à história, os heróis ficam Tem que passar minhas lives de manhã cedo desse jeito, velho. Tá E doido. vão ao castelo dessa cidade, Elvan Castle. Porra, é Lá, essa? eles descobrem que o príncipe foi vítima de uma maldição provocada por Astos, o rei dos elfos negros. Essa maldição o colocou em sono profundo e ele não consegue mais acordar. Depois de soltar essa maldição no príncipe, Astos também roubou todos os tesouros do castelo. Chegando ao quarto onde o príncipe estava dormindo, os heróis se deparam com a curandeira que cuida Não, de de sua manhã é alteza menos quente, desde que a pô. maldição o atingiu há 5 anos atrás. Ela diz que deve haver algum medicamento que pode acabar com a maldição, porém ninguém sabe onde encontrá-lo. É, pô, é a lógica, velho. Durante a noite as coisas vai esfriando e de manhã tá na temperatura normal, velho. Aí durante o dia vai esquentando pra quando chegar de noite tá muito quente. É a lógica, é a mesma lógica da umidade, tá ligado? Do ar. E o mar também funciona assim. De dia a água tá gelada e de noite a água do mar tá quente. Por causa disso. Os heróis decidem ajudar e partem em busca dessa cura. A Isso é busca os ciência. leva até um castelo em ruínas chamado Western Keep. Lá, eles encontram ninguém menos que o próprio rei do castelo, que diz que foi Onde enganado onde por você mora, Astos. você deve ser E essa fresco, cara. enganação Aqui levou seu reino aqui à é 50 ruína. graus na Segundo sombra, o rei, filho. ele seria capaz de restaurar seu reino se ele conseguir a coroa que está na caverna conhecida como Marsh Cave. Os heróis decidem ajudá-lo também e pegar a coroa Ou da aí caverna. é igual no Seguindo ao deserto, aí sul, não tem eles umidade, chegam à né, velho? caverna.
Passando por um caminho subterrâneo, repleto de monstros, eles conseguem pegar a Aí coroa sim, e de dia retornam faz ao Western calor, Keep de para noite faz entregá-la ao frio. rei. Ao chegar, porém, eles descobrem que foram enganados, e aquele rei era ninguém menos que o próprio Astos, o rei dos Então tá Elfos explicado, Negros. lá não tem Astos umidade. assume sua verdadeira forma e revela que pretende combinar o poder da coroa que os heróis recuperaram com o cristal que ele já possui, para poder se tornar o verdadeiro rei dos elfos. Assim, os heróis lutam contra o vilão. Depois de uma dura batalha, os guerreiros derrotam Astos e adquirem o tal cristal mencionado antes, e descobrem se tratar do Olho de Cristal, o mesmo que a bruxa Matoya mencionou ter sido tirado dela. Os heróis então retornam para a caverna de Matoya e devolvem o Olho de Desculpa Cristal. pausar aqui, quebrar a imersão aqui rapidinho. Mas você é de qual parte do Nordeste? Porque tá chovendo direto lá no Nordeste. Pra cá, pro litoral, não tem chovido, mas pro outro canto lá. Agora eu esqueci. Pra cá é leste ou é oeste? Agora eu não sei. Lá pro lado de Manaus, assim, tá ligado? Lá chove pra caralho, velho. Tá chovendo muito Tirado dela. no Os Nordeste. heróis então retornam para a caverna de É Matoya e verdade. devolvem o olho de cristal que Astos lhe havia Pernambuco. roubado. Enxergando novamente, Matoya presenteia os heróis com a poção mais poderosa do seu estoque, o Jolt Tonic. Pensando que o Jolt Tonic poderia ser usado para curar a maldição de Astos, os heróis retornam ao Elvan Castle e entregam a poção à curandeira. Ela usa o item no príncipe, que finalmente acorda. Acordado graças aos Guerreiros da Luz, o príncipe reconhece seus salvadores como os Deixa heróis os da profecia comentários, velho. e revela Com todo respeito aos comentários, velho, mas tem hora que não dá pra tancar, velho. Eu não entendi nada aqui, velho. É um anime grande, ele quer namorar, nome grande, eu acho que você é bem grandão para ele assistir. Ele quer falar uma coisa, vá-se o One Piece que ele tá muito falando aí, ele vai passar um bocado de tempo assistindo uma coisa tá ainda mais futuro. Policlínica extra pra falar mal de Boruto, mano. Eu vou pegar ele, deixa o anime de massa, o ânimo tá falando dele. Oi. Pô, velho. É foda, cara. Com todo respeito aí, um salve pra Ana Lúcia dos Santos, velho. Um salve aí, minha querida. Eu não entendi nada, velho. curar seu estoque, o Jolt Tonic. Pensando que o Jolt Tonic poderia ser usado para curar a maldição de Astos, os heróis retornam ao Elvan Castle e entregam a poção à curandeira. Ela usa o item no príncipe, que finalmente acorda. Acordado graças aos Guerreiros da Luz, o príncipe reconhece seus salvadores como os heróis da profecia e revela possuir uma missão dada a ele pelo seu pai e seus ancestrais. Ele carrega uma chave chamada Mystic Key, ou chave mística, e que ela deve ser dada aos Guerreiros da Luz quando eles ressurgissem. Reconhecendo esses guerreiros nos heróis, o príncipe entrega a chave a eles. Apesar de terem a liberdade de andar pelo continente por mar ou por terra, suas viagens marítimas estavam limitadas ao Aldin Sea, o mar fechado que ficava no centro do continente em que estavam. A única saída daquele mar estava bloqueada por uma enorme rocha. Um grupo de anões estão na região montanhosa conhecida como Monte Duergar, tentando remover a rocha. Eles, porém, alegam precisar de explosivos chamados Nitro Powder para terem sucesso. Existe Nitro Powder guardado na sala de tesouros do castelo de Cornélia. Sabendo disso, os heróis retornam para lá. De volta a Cornélia, eles ficam sabendo que os habitantes do castelo não eram capazes de abrir a sala de tesouros. Eles, porém, se descobrem capazes de abrir graças a Mystic Key. Eles então abrem a sala e pegam o Nitro Powder. Retornando ao Monte Duergar, eles entregam o Nitro Powder para os anões, que o usam para destruir o rochedo. Eles são bem-sucedidos e agora a passagem está aberta para deixarem o Aldin Sea. Na nova região, eles embarcam na cidade de Melmont, uma cidade que foi atacada por um vampiro e agora estava em ruínas. Lá, eles ficam sabendo da localização da Caverna da Terra, localizada ao sul da cidade, na península chamada Devil's Tail, ou Cauda do Demônio. Eles também ficam sabendo sobre uma outra caverna que parece ser o lar de um gigante, que está bloqueando o acesso para a casa do grande sábio Sada. Eles então partem para a Caverna da Terra. Depois de muita exploração e luta contra monstros, os heróis se deparam com um morcego diferente, que acaba por se revelar o vampiro que atacou Melmont. Eles enfrentam e eliminam o vampiro, e adquirem um item que estava sob sua posse, o Star Ruby. Mais adiante, eles encontram uma pedra com algumas coisas gravadas nela. Eles sentem algo maligno vindo dela. Sem muito o que fazer, eles deixam o local.
Eles então partem para a caverna do gigante, onde eles se deparam com o próprio gigante. Este diz que deixaria eles seguirem adiante se eles lhe dessem o Star Ruby. Os heróis dão um rubi ao monstrão e ele o come, dizendo que não há nada mais gostoso que rubis. O gigante vai embora, deixando o espaço livre para os guerreiros avançarem. Caraca. Atravessando a caverna, eles chegam em uma região isolada do continente, e lá outra caverna, conhecida como a Caverna do Sábio. Lá, eles conhecem um mago chamado Sada, que ao saber que os jovens diante dele, que são aqueles que derrotaram o vampiro, revela que aquele vampiro era um mero servo que foi transformado pela fera que corrompeu o Cristal da Terra. Para ajudá-los a chegar até o cristal, Sada os entrega o Earth Rod, ou Varinha da Terra, que segundo ele, os ajudará a acessar a Câmara dos Vampiros. Sob posse desse item, eles retornam à Caverna da Terra, onde conseguem liberar o espaço antes bloqueado graças ao Earth Rod. Eles avançam ainda mais fundo na caverna, até chegarem ao local onde se encontra o Cristal da Terra. Lá, eles encontram aquele que corrompeu o Cristal, Lich, o Demônio da Terra. Uma batalha rapidamente se inicia. O confronto é duro, mas depois de muito esforço e trabalho em equipe, os Guerreiros da Luz conseguem derrotar Lich. Vencedores, eles usam um dos cristais em sua posse para purificar o Cristal da Terra e assim recuperando seu brilho. Em outro lugar, no chamado Earthgift Shrine, uma passagem anti-bloqueada por uma estátua de Lich é liberada. Quando a estátua se desfaz, possivelmente graças à morte do demônio. Com a primeira etapa da jornada concluída, os Guerreiros da Luz partem para outra região do continente. Durante a jornada, eles param na cidade de Crescent Lake. Lá, os heróis conhecem os 12 Sábios, supostamente liderados por Lucan, o sábio responsável por espalhar a profecia dos Guerreiros da Luz pelo continente. Esse negócio de sábio tá me lembrando muito o Zelda agora, né? Conhecimentos relacionados à profecia e explicam aos heróis mais detalhes da mesma. Segundo eles, os 4 cristais estavam sendo guardados pelos chamados 4 demônios do caos, que desejam o poder dos cristais para eles. Os cristais seriam os cristais do fogo, terra, água e vento, e segundo os sábios, esses elementos são as forças que compõem aquele mundo, explicando o porquê da extinção de seu brilho e estar danificando muito o mesmo. Os cristais que os heróis carregam são versões menos poderosas dos cristais elementais. Para recuperar o brilho dos cristais, os guerreiros devem eliminar os demônios e levar os seus cristais para o altar de seus templos. Cada cristal que eles possuem representa um dos cristais elementais, e a junção dos 2 cristais de cada versão irá restaurar o brilho do cristal elemental. E é por esse motivo que o brilho do Cristal da Terra foi restaurado usando um dos cristais que estavam com os heróis. Os demônios do caos surgiram há séculos e desejam dominar tanto o presente como o passado. Segundo os sábios, o demônio do vento surgiu há cerca de 400 anos atrás, seguido pelo demônio da água, que surgiu há 200 anos. Lich, o demônio da terra, despertou recentemente, e o demônio do fogo, que deveria despertar somente daqui a cerca de 200 anos, despertou mais cedo devido à eliminação de Lich. Os heróis devem derrotar esse demônio o mais rápido possível, senão as consequências de seu despertar irão consumir o mundo em chamas. Para isso, eles terão de ir ao Monte Gulg, localizado a oeste da cidade. Para que os heróis cheguem lá, os sábios lhe entregam uma canoa. Após toda essa revelação, os heróis partem com a recém-adquirida canoa para o Monte Gulg. Graças à canoa, nossos heróis chegam ao Monte Gulg, um lugar repleto de lava. Depois de passar por diversos obstáculos como monstros poderosos e lavas flamejantes, os heróis chegam no altar do Cristal do Fogo, e lá encontram o demônio do fogo, Marilith. Mais uma luta complicada se inicia para os heróis. Marilith é muito poderosa, mas depois de muito esforço, os Guerreiros da Luz são vitoriosos. Com a derrota de Marilith, os heróis colocam a versão deles do Cristal do Fogo no altar. E assim... Eu pensei nisso, será que o Cristal do Fogo permite eles caminharem sobre o fogo e não acontecer nada, velho? Com a derrota de Marilith, os heróis colocam a versão deles do Cristal do Fogo no altar, e assim, o Cristal do Fogo reacende seu brilho. Assim como aconteceu com o Cristal da Terra, assim que o Cristal do Fogo foi recuperado, em um outro local, chamado Hellfire Chants, uma estátua de Marilith é destruída, liberando uma passagem. Com mais um cristal restaurado, os heróis seguem viagem. De alguma forma, eles ficam sabendo de um veículo voador localizado no interior das areias do Yukon Desert, um deserto a sudoeste de Crescent Lake. No entanto, eles só teriam acesso a esse veículo se tiverem uma pedra chamada Levistone, localizada na Caverna do Gelo. Graças ao navio e à canoa, os heróis conseguem acesso à caverna.
Lá, após passar por alguns obstáculos, eles conseguem a Levi Stone. Com ela Dizer em que isso aí mãos, não é eles jogo de vão ao mundo Yukon aberto. Desert e a usam, abrindo uma enorme fenda nas areias do deserto e revelando a primeira airship da franquia Final Fantasy. Algo que esqueci de mencionar Airship. no vídeo sobre os universos é das airships, que são em geral navios voadores ou simplesmente naves que os heróis adquirem em algum momento de suas aventuras. Em praticamente todos os jogos, os heróis adquirem uma airship. Agora, pilotando a airship, os heróis agora podem voar e assim acessar regiões antes inacessíveis por terra ou mar. Eles chegam ao arquipélago de Cardia Islands, lá dos dragões. Lá eles conhecem o rei dos dragões, Bahamut. Fazia Bahamut aí de tempo que o novo, ser ó. humano não aparecia diante de Bahamut, e o fato dos 4 heróis estarem ali diante dele é prova de que eles têm muita Caraca, o coragem. Liu Kang, velho. Sendo assim, Bahamut decide testá-los. Ele os manda ir para a Citadel of Trials, ou Cidadela dos Desafios, e os desafia a pegar lá um item conhecido como Rat's Tail, ou Rabo de Rato. Se eles conseguissem concluir essa tarefa, seriam altamente recompensados. A fim de provarem seu valor a Bahamut, os heróis aceitam o desafio. Antes de continuar, vou aproveitar esse trecho para apresentar a vocês uma teoria minha. A partir da versão Origins do game, ele recebeu uma abertura em forma de CG que mostra um Warrior enfrentando um dragão. Para mim, essa cena se passa em algum momento quando os guerreiros chegam no arquipélago, e talvez o Warrior tenha derrotado o dragão e assim ganhando o respeito dos demais dragões e, consequentemente, de Bahamut. Ou quem sabe o dragão que aparece no vídeo seja o próprio Bahamut. Nunca se sabe. Enfim, não passa de uma teoria minha, vamos continuar a história agora. No Citadel of Trials, eles encontram um mago que diz que eles devem ter uma coroa especial para terem acesso ao lugar. Eles então se lembram da coroa que pegaram na Marsh Cave, quando eles foram enganados por Astos, e a mostram para o mago. Ele então os permite entrar. A cada andar que eles passam, eles são levados até um trono, e ao sentarem nele são transportados para o andar seguinte. Eles passam por esse labirinto de concreto até que, enfim, encontram o almejado Rat's Tail. Com o objetivo concluído, eles deixam a Citadel of Trials e voltam para a caverna de Bahamut. Lá, o Rei dos Dragões reconhece o valor e a coragem dos guerreiros e lhes dá um novo título a cada um deles. É aí que os heróis recebem novas e mais poderosas classes, ou jobs, né? Dependendo do personagem, eles evoluem para um job diferente. Se for um Warrior, ele se torna um Knight. O Monk se torna um Master. O Thief se torna um Ninja. O White Mage se torna um White Wizard. Um Black Mage se torna um Black Wizard. E o Red Mage vira o Red Wizard. Com as novas classes, todos se tornam mais poderosos e assim aumentam suas chances de derrotar os remanescentes demônios. E assim, a jornada continua. Seguindo jornada, eles param na cidade de Gaia. Lá, eles reabastecem seus suprimentos e no processo escutam sobre uma fada que estava presa no fundo do lago. Eles decidem salvá-la. De alguma forma, eles ficam sabendo da existência de um item que pode ajudar a fada, chamado Bottle Ferry, localizado em uma caravana montada em um deserto próximo à região. Eles compram esse item e retornam a Gaia, onde o utilizam para salvar a fada. Como gratidão, a fada entrega aos heróis o item chamado Oxyale, um item mágico que os permite respirar debaixo d'água. Mais uma vez, explorando o mundo afora em sua jornada, os heróis chegam a uma cidade chamada Onrak. Lá, eles conhecem um homem que diz que seu irmão, Uni, está estudando a língua da raça Lufênia, que estava em busca de um item chamado Rosetta Stone, que irá ajudá-lo no estudo da língua. Eles também ficam sabendo da possível existência de uma caverna escondida embaixo de uma cachoeira ali perto. Além disso, boatos diziam que dentro da caverna existia uma criatura aparentemente mecânica. Eles decidem verificar e de fato encontram a caverna. Explorando essa caverna, eles logo descobririam que os boatos eram verdadeiros e eles de fato encontram a criatura mecânica. Esse robô diz que os estava esperando. Ele entrega aos heróis um Warp Cube, que parece ter relação com uma fortaleza aérea. De volta a Onrak, eles conhecem uma moça na beira de um cais, ao lado de um barril, que identifica o Oxyale dentre os pertences dos heróis. Afirmando que eles são quem ela estava esperando, ela pede para que eles salvem as sereias. Logo depois, ela parece voar e desaparece na água. Sem entender muito bem, os heróis decidem entrar no barril e assim iniciam uma jornada para o mundo debaixo d'água. No fundo do Desculpa, vai, referência. mar, eles encontram um templo submerso, o Sunken Shrine. Graças ao Oxyale, os heróis conseguem respirar debaixo d'água e assim eles podem sair do barril e começar a explorar o templo.
Na exploração, eles encontram algumas sereias que estavam no templo na esperança de serem salvas. Segundo elas, se o brilho dos oceanos for extinto, ou seja, se a luz do cristal da água não for restaurada, elas serão varridas da existência. Além das sereias, eles também encontram a Rosetta Stone, aquele item que o habitante de Onrek lhes disse que seu irmão estava procurando. Se eles tinham qualquer dúvida, a conversa com as sereias serviu de confirmação de que eles estavam de fato no Templo da Água. Destaque para uma sereia que comenta sobre a existência de uma torre chamada Mirage Tower, localizada em um deserto no continente a leste dali. Aparentemente, essa torre é bem conhecida, e a sereia alega ter visto alguém adentrando nessa torre. Bom, depois de conversar com as sereias, os heróis agora sabem em que lugar naquele templo está o Cristal da Água, e junto dele, o Demônio da Água. Depois de muito explorar, eles finalmente encontram o Altar do Cristal, e nele o Demônio da Água, Kraken. Eles o enfrentam, e depois de muita batalha dura, o quarteto consegue derrotar o poderoso demônio. Com Kraken derrotado, os guerreiros usam o cristal em sua posse para restaurar o brilho do Cristal da Água. Novamente, como aconteceu com os outros cristais, assim que o Cristal da Água foi restaurado, uma estátua do Kraken, localizada em um lugar chamado Life Spring Grotto, é destruída, liberando uma passagem. A jornada dos heróis continua, agora faltando apenas um cristal a ser restaurado. Passando por Melmond, eles conhecem Uni, o irmão do habitante de Onrek que estava procurando pela Rosetta Stone. Ele reconheceu a pedra e pede para ficar com ela. Os heróis que não tinham pretensão de ficar com a pedra o deixam ficar com ela. Como agradecimento, Uni os ensina a língua dos Lufenians. Agora que sabem falar a língua, os heróis decidem ir para a cidade dos Lufenians, Lufenia. Os Lufenians é uma raça antiga, descendente da raça conhecida como Sky People, que, como o nome indica, eram pessoas que viviam nos céus. Eles também são os criadores da Airships. Segundo um cidadão de Lufenia, o homem que criou a Airship foi um dos ancestrais dos Lufenians, um homem chamado Cid. Ó o Cid aparecendo aí. Conversando com alguns habitantes da cidade, os heróis ficam sabendo da existência de um castelo que voa acima das nuvens, e que um dia foi a casa da raça Sky People. Segundo os Lufenians, o único meio de acessar esse castelo atualmente é através da Mirage Tower, a mesma mencionada por uma das sereias que lá estavam de no Final Fantasy 4, não é isso? é através da Mirage Tower, a mesma mencionada por uma das sereias que estavam no Sunken Shrine. Um outro habitante, reconhecendo os heróis como os Guerreiros da Luz, lhes entrega um carrilhão, dizendo que é a chave para eles conseguirem entrar no Mirage Tower. Graças ao instrumento musical, os heróis conseguem entrar na torre. Avançando pelo local, eles encontram mais robôs, como aquele que eles encontraram na Caverna da Cachoeira. Ao chegarem no topo da torre, eles se deparam com um transportador, outro robô e um dragão conhecido como Blue Dragon, que os ataca. Eles derrotam o dragão e falam com o robô, que diz que eles precisam do Warp Cube para poderem usar o transportador. Felizmente, os heróis haviam recebido o item com o robô da caverna, e com ele ativam o transportador que o levam para a Flying Fortress, ou Fortaleza Voadora. Lá, eles seguem pelos andares e no caminho chegam a encontrar um metal precioso chamado Adamantite. Eles também encontram outro robô ao lado de uma janela de observação. Nessa janela, eles avistam o mundo inteiro, e nele eles avistam rastros de energia dos elementos da terra, fogo, água e vento. E esses rastros se cruzam no centro do planeta. Esse centro, segundo a informação na janela, é a localização do Kael Shrine. Voltando à exploração, eles finalmente encontram o Altar do Cristal do Vento, e com ele o demônio do vento, Tiamat. Eles enfrentam o poderoso Tiamat e depois de muito esforço conseguem derrotá-lo. Com isso, eles usam o último cristal em sua posse para reacender a luz do Cristal do Vento. Novamente, assim como aconteceu quando os demais cristais foram restaurados, em outro local, agora no chamado Whisperwind Cove, uma estátua de Tiamat é destruída, liberando uma passagem. Com isso, finalmente os cristais foram restaurados e o mundo está a salvo de novo. No entanto, os heróis sabiam que a ameaça ainda não tinha acabado. Saindo da Flying Fortress, os heróis passam no Monte Durgar, onde eles pedem para o ferreiro chamado Smith para forjar uma nova espada usando o adamantite que eles encontraram na Fortaleza Voadora. Smith fica entusiasmado em trabalhar com o material e rapidamente forja uma espada para os heróis. Assim, eles conseguem a espada Excalibur. Depois disso, eles vão ao World Gift Shrine, o local onde a estátua do lítio foi destruída.
Eles adentram na passagem aberta depois da destruição da estátua e atravessam uma caverna, chegando a um bosque com um aspecto sombrio, cheio de criaturas sinistras. Após muita exploração, eles encontram o oásis com uma entrada para o subterrâneo. Lá eles encontram 4 demônios. Um deles é Echidna, que é um monstro feito de escuridão, Cerberus, um cão de 3 cabeças, Cerberus. Ahriman, uma criatura monstruosa voadora, e o Two-Headed Dragon, o dragão de 2 cabeças. A batalha é dura, mas os 4 monstros são derrotados. Logo depois disso, os heróis deixam o World Gift Shrine. Para quem não sabe, esses 4 monstros vistos no World Gift Shrine são homenagens aos inimigos de mesmo nome vistos em Final Fantasy III. A próxima parada é em Hellfire Shams, localizado em Cardia Islands, que é onde estava a estátua de Marilith. Novamente, eles passam pela passagem liberada pela estátua e atravessam um local extremamente vulcânico. A exploração os leva para uma espécie de templo em ruínas tão próximo da lava que o chão queima de tão quente. Avançando mais, eles encontram e enfrentam mais 4 criaturas. São eles Cagnazo, um monstro que se assemelha a uma tartaruga e que usa o elemento da água, Rubicante, o monstro do elemento fogo, Scarmiglione, um monstro horrendo do elemento terra, e Barbaricha, uma mulher demônio do elemento vento. Os Guerreiros da Luz novamente derrotam os 4 inimigos e deixam o Hellfire Shams. Esses 4 demônios do Hellfire Shams são homenagens aos inimigos de mesmo nome vistos no Final Fantasy IV. Os heróis agora vão ao Life Spring Grotto, onde a estátua do Kraken... Pelo menos esse aqui eu reconheci, velho. Cadê? Esse aí, ó. Esse aí eu reconheci. Esse aqui, ó. Esse aqui eu lembro dele. Monstro do elemento fogo, Scarmiglione, um monstro horrendo do elemento terra, e Barbaricha, uma mulher demônio do elemento vento. Os Guerreiros da Luz novamente derrotam os 4 inimigos e deixam o Hellfire Shams. Esses 4 demônios do Hellfire Shams são homenagens aos inimigos de mesmo nome vistos no Final Fantasy IV. Os heróis agora vão ao Life Spring Grotto, onde a estátua do Kraken foi destruída. Valeu, Aguirre, meu querido. Um beijo no seu coração, tamo junto. Deixa eu ver aqui. Zigames, os universos de Final Fantasy FF2, FF3, FF5, parte 1 e 2. Valeu, Aguirre, meu querido. Tamo junto. São homenagens aos inimigos de mesmo nome vistos no Final Fantasy IV. Os heróis agora vão ao Life Spring Grotto, onde a estátua do Kraken foi destruída. Passando pela passagem liberada, eles param em um templo destruído e submerso semelhante ao Sunken Shrine. Novamente, eles são capazes de respirar lá. Cara, pior que esse Final Fantasy 1 aqui, tá bem um enredozinho clássico de RPGzinho mesmo, velho. Muito, sei lá, Caverna do Dragão, D&D. O D&D eu não conheço muito, né? Mas tá bem numa vibezinha, uma historinha mais amarradinha assim mesmo, tá ligado? Tipo assim, há uma lenda de que os heróis irão salvar o mundo, aí tem as classes e tal. Aí eles têm que recuperar os cristais, senão o mundo vai ser envolvido em trevas. Aquele enredozinho safadinho, tá ligado? Aí que é gostosinho de acompanhar. Graças ao Oxyale. Lá eles encontram sereias, que afirmam que um homem suspeito estava ali em busca de uma espada. Essa espada seria uma Excalibur, semelhante à que os heróis adquiriram. Com a ajuda das sereias, eles localizam esse homem, que os desafia para uma luta. Esse homem é Gilgamesh. Os Guerreiros da Luz derrotam O Gilgamesh também tinha lá. o Gilgamesh, que foge. Seguindo jornada, né? Eles chegam em uma espécie de masmorra. Atravessando esse lugar, eles acabam em uma gruta, onde encontram Dark Bahamut, uma espécie de versão sombria do Bahamut. Assim como o Bahamut original, ele reconhece a força dos heróis e lhes dá um desafio, que era eliminar uma determinada quantidade de dragões específico dentre os seus subordinados que estavam no local. Sem escolha, os heróis acabam enfrentando os dragões. Ao concluir a tarefa, Dark Bahamut libera a passagem para eles continuarem com seus objetivos. Até nos demônios existe o lado negro da força, tá ligado? Os heróis finalmente encontram os demônios presentes no local. Atomos, um demônio em forma de uma espécie de portal sombrio, Ômega, uma espécie de máquina extremamente poderosa, e Shenryu, a contraparte verdadeira de Ômega, considerado o dragão mais poderoso de todos. Derrotando esses demônios, eles deixam o Life Spring Grotto. Os 3 demônios enfrentados nesse local, assim como Gilgamesh, são homenagens aos inimigos de mesmo nome vistos em Final Fantasy V. Para finalizar, eles vão ao Whispering Cove,
local onde a estátua de Eu não vi Tiamat foi ainda. destruída. Passando pela A passagem Gilgamesh eu liberada, lembro que eu eles já vi avançam um pelo que local, tinha passando ele. por diversas ilusões e Eu já desafios, vi o símbolo, até não sei. encontrarem os demônios que ali residiam. Typhon, um monstro roxo estranho, Orthrus, um monstro polvo, Phantom Train, um trem fantasma, e Death Gaze, um monstro Não, fantasmagórico. eu acho que foi no... Não, acho que foi esse aqui mesmo. Ou foi no 7? Não. Putz, agora eu não lembro, velho. Eu sei que tem um que parece um Gilgamesh, velho. Typhon, um monstro roxo estranho, Tipo, Orthrus, acho que eles estavam na airship, tá ligado? Indo pra algum lugar. Aí do nada pousa, o Gilgamesh aparece lá pra ajudar eles, tá ligado? Esse par deve ser no 6, velho. Não sei eram os agora. demônios que ali residiam. Typhon, um monstro roxo estranho, Orthrus, um No monstro 7? polvo, Porra. Phantom Pô, Train, é tanto um trem Final Fantasy que fantasma, eu nem e sei, Death cara. Gaze, um monstro fantasmagórico. Eles derrotam os Fico 4 até demônios perdido. e deixam o local, finalmente finalizando as 4 dungeons que ficariam conhecidas como Soul of Chaos. Assim como todos os outros demônios, esses 4 derrotados agora são homenagens a vilões do mesmo nome, dessa vez de Final Fantasy VI. Retornando para Olha aí, Cornélia ó. para reabastecer seus suprimentos, os heróis encontram uma figura misteriosa no centro da cidade. Eles tentam falar com ele, mas a pessoa não fala nada. Não Apenas vou dá uma lembrar o olhada nome de todos neles os e vai demônios, embora. velho. Eles o seguem Aquele lá até do 4 eu só peguei por causa que o design dele eu lembrava. Icônico pra a caramba. pessoa não fala nada. Apenas dá uma olhada neles e vai embora. Eles o seguem até a Chaos Shrine, onde avistam a figura misteriosa abrindo uma passagem secreta. Eles o seguem e, passando pela passagem secreta, o encontram. Ele diz que ali está o labirinto do tempo, o domínio daquele que domina o próprio tempo em si. Esse mestre do tempo transcende o espaço e o tempo e agora domina a Chaos Shrine. O homem misterioso diz que os guerreiros da luz têm o poder de desafiar esse mestre do tempo, mas para isso devem atravessar o labirinto Miasma ali, ó. e assim arriscar o próprio tempo em si. Eles então passam pelo maior desafio de suas vidas, passando por um verdadeiro labirinto repleto de quebra-cabeças, e no processo eles parecem verdadeiramente perdidos no tempo. Após uma longa jornada por aquele lugar, os heróis chegam no local chamado apenas de Espaço do Tempo. Lá, o Homem Misterioso aparece novamente, parabenizando-os por conseguir passar pelos desafios, revelando que todos os desafios pelos quais eles passaram foram ilusões criadas para testar suas habilidades. Uma esfera aparece e o Homem Misterioso some, revelando ser o próprio Lorde do Tempo. Ele, que por eras e eras enfrentou diversos guerreiros, reconheceu os heróis como dignos de terem seu poder. Segundo ele, se os heróis o derrotarem em batalha, ele lhes dará o poder do tempo. E assim, o confronto contra o Lorde do Tempo, Cronodia, se inicia. É curioso enfatizar que o Eita. corpo de Cronodia é nada mais do que uma mesclagem dos corpos dos 4 demônios do caos, Lich, Marilich, Kraken e Tiamat, todos envoltos da mesma esfera vista há pouco. O corpo verdadeiro dentre essas fusões é o de uma figura feminina que parece ser a verdadeira Cronodia. Há também um sexto ser mesclado aos demais, que até o momento não foi identificado. A luta é difícil, talvez a mais difícil que os heróis enfrentaram até aqui, mas no final, Cronodia é derrotado. Vencendo Cronodia, eles conseguem ter acesso ao seu poder e assim se fortalecer. Antes de continuar, caso você esteja meio perdido com os eventos que eu mencionei aqui, tanto os eventos ocorridos no Earthgive Shrine, Hellfire Shams, Lifespring Grotto, Whisperwind Cove e o Labirinto do Tempo são side quests que foram adicionadas ao game a partir da versão de Game Boy Advance, explicando assim as homenagens aos games posteriores e também a possibilidade de você estar jogando alguma versão em que esses eventos não estejam acontecendo. Uma vez que esses eventos da Soul of Chaos e do Labirinto do Tempo são resolvidos, os Guerreiros da Luz descobrem que sua jornada ainda não havia acabado. Como Agora eu eles viram entendi, na faz janela sentido. para o mundo da Flying Fortress, os poderes dos cristais, E, pô, como é que o primeiro seria uma referência aos posteriores, tá ligado? Seria o contrário, né? Mas entendi agora. ainda estavam sendo usados, absorvidos por algo localizado dentro da Chaos Shrine. Sendo assim, eles partem para lá a fim de descobrir a fonte dessa anomalia. Lá, eles entram no salão principal, onde está um cristal negro. Eles pegam os 4 cristais em sua posse e focam sua luz nesse cristal negro, que resulta na criação de um portal espaço-temporal. Adentrando no portal,
os heróis são transportados para 2000 anos no passado. Os heróis agora estão na Chaos Shrine de 2 milênios atrás, quando ela ainda estava longe de ser as ruínas que são na época atual. Os heróis exploram o local em busca da fonte de todo o mal. No caminho, eles enfrentam novamente Lich, Marilith, Kraken e Tiamat, porém, estes estavam recém-criados por seja lá quem foi que os criou, e não estavam tão poderosos quanto as versões que os heróis enfrentaram no presente, sem falar que os próprios Guerreiros da Luz estavam mais fortes. Depois de passar por muitos obstáculos, finalmente o verdadeiro responsável por tudo se revela, e para surpresa de todos, se trata de Garland, o ex-cavaleiro de Cornélia que eles derrotaram na própria Chaos Shrine. É revelado aqui que Garland foi salvo da morte pelos 4 demônios do caos, que o enviaram ao passado. Uma vez no passado, Garland enviou os 4 demônios para o presente, criando um loop temporal, um ciclo onde sempre Garland enviaria os demônios para o presente e lá eles enviariam Garland para o passado. Segundo Garland, esse loop o permitiu ter vida eterna, além de nunca extinguir o poder das trevas, pois com esse loop, os demônios do caos nunca deixarão de existir. No entanto, a ida dos Guerreiros da Luz ao passado interferiu nesse loop, e Garland agora quer... Você me perguntou sobre um poder que eu queria ter, cara. Eu queria ter um poder que ele só ia funcionar uma vez só. Sim, só uma vez só. Tipo, usei uma vez e nunca mais ele funciona. Pra mim já tá ótimo. É o de poder voltar ao passado, meu irmão. Com a mentalidade que eu tenho hoje em dia, cara. Eu queria poder voltar e eu lá. Inclusive, que lá com a mentalidade que eu tenho hoje em dia, velho. Pra evitar as merdas que eu fiz no meio do caminho. Tanto, a ida dos Guerreiros da Luz ao passado interferiu nesse loop, e Garland agora quer eliminá-los para continuar o ciclo. Ele absorve os poderes dos demônios e assume a forma da entidade responsável por sua criação, Chaos. E assim, a batalha final finalmente começa. Os mais perceptivos irão notar que Chaos é a figura até então desconhecida que estava entre os demônios que formavam o corpo de Clonodia, sinal que o Mestre do Tempo já sabia de sua existência e do loop temporal. A batalha é sangrenta, talvez a mais difícil dos heróis de todas, mas no final, o poder da luz sobrepõe o poder da escuridão, e Chaos é destruído. Com a morte de Chaos, o loop temporal foi desfeito, e o tempo voltou a andar normalmente. Os heróis retornam ao presente, sendo recebidos pelos habitantes do reino de Cornélia, entre eles a princesa Sarah e Garland, que com a restauração temporal nunca deixou de ser o cavaleiro benevolente que era antes dos eventos do game. Agora que o loop foi restaurado, os demônios do caos não mais aparecem no presente, tendo vivido apenas há 2000 anos atrás. Toda a história foi reescrita, e os eventos vividos pelos heróis durante todo o game agora foram apagados. Ninguém mais se lembrava do que aconteceu, e até mesmo se perguntavam o motivo pelo qual estarem recebendo aqueles guerreiros. Até mesmo os próprios Guerreiros da Luz não se lembravam ao certo da jornada que acabaram de encerrar. Mas em algum lugar em seus corações, essas memórias ainda existiam adormecidas. E mesmo não se lembrando direito do que os fez chegar até aquele momento, eles sabem que são os lendários Guerreiros da Luz, e que a Ordem foi restaurada e a escuridão exterminada. E eles estão vivenciando uma era de paz. E é isso aí, galera. Esse foi o fim da história muito bom, velho. Curti. Final Fantasy. O que você achou dessa história? Velho. Achei legal, interessante. Pros padrões Final Fantasy de hoje em dia, né? Exato, é o que eu falei, mano. É bem aquela historinha. Não é clichê bem a palavra. Eu acho que clichê talvez se encaixe aqui, mas é aquele basiquinho, tá ligado? Dos heróis escolhidos vão lá pra salvar o mundo, tá ligado? Mas temos que lembrar que ele foi o primeiro game da franquia. Sim. Gostou do vídeo? Maneiro, velho. Muito bom. Aí, se você gostou da iniciativa, compartilha aí pra todo mundo uma era de paz qual inchada, é a história do primeiro Final Fantasy. E pode ficar tranquilo que vai vir tudo sim mato a história nessa de todos época os outros véio. Final Fantasy aqui pro canal. O bagulho vai ser louco. Vamos ver se eu vou conseguir terminar essa saga ainda nessa vida, né? Se você gostou do conteúdo, gostou do canal, não se esqueça de se inscrever. Me siga no Twitter se você quiser, fale comigo lá, ou então nas redes sociais do Tentáculo, que eu tô lá também, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui! Valeu, meu querido. Muito bom vídeo, sensacional. Prestei bastante atenção nesse daqui, tá? Então, tá aí, velho. Falei pouco. E muito bom, velho. Peguei aí tudinho. É isso. Bom demais. Pô, falando em Fernando Gil, ele tirou foto com o André Surati. Verdade? Ou fake? Minha opinião, o feijão com arroz bem feito. É exatamente isso daí, velho. Bem legal.
Muito bom, muito bom.